merece prosperar, para que justamente a gente colhesse o sentimento de toda a casa, com todas as emendas, no sentido de progredir ou não nessa proposta, mas que ouvíssemos todos os deputados. Quando a gente coloca no parecer a proposta de escalonamento, a gente justamente está salvaguardando as pequenas escolas, a escola que está dando 100% desse desconto, que já superaria também os 30%, né? Eu acho que essa medida visa justamente fazer um balizamento para que não haja essa enxurrada judicial. Nós todos fomos objeto de uma série de e-mails, mensagens, das escolas privadas, de seus representantes, para que esse projeto não prosperasse. Entretanto, há uma maioria silenciosa de pais que não estão recebendo os seus salários. É o caso do fisioterapeuta, é o caso do personal trainer, é o caso da pessoa que recebe por comissão no comércio e tantos outros que vão ter essa dificuldade. Dizer que a escola vai fazer conversar caso a caso me parece um erro de concepção, justamente porque a gente tem que privilegiar a área mais vulnerável, né? O agente mais vulnerável nessa negociação, que é justamente o pai e a mãe. Quando a gente coloca um filho na escola, a gente sabe que retirá-la, fazer uma mudança brusca, significa um dano pedagógico, significa um dano psicológico, significa um dano social com relação às relações daquela criança, ao desenvolvimento daquela criança. Então, não é justo colocar isso simplesmente na esfera privada. Acho que o parlamento deveria, sim, fazer a sua mediação com relação a isso. Por isso, parecer pela constitucionalidade com emendas, justamente mitigando, escalonando algumas situações e, ao mesmo tempo, colocando essa baliza social de que um serviço não prestado, ele tem que ser evidentemente, o serviço não prestado tem que ser evidentemente descontado. Muito mais simples seria se as escolas fizessem um calendário de reposição dessas aulas perdidas, coisa que muitas delas estão se negando a fazer. Isso retiraria completamente a necessidade desse projeto, por exemplo, era uma medida salutar, mas, haja vista que elas não estão fazendo, preferiram colocar por EAD ou parcos exercícios residenciais domiciliares, né? Acho que a Assembleia precisa resguardar o direito do consumidor e da criança e do adolescente com relação a isso. Obrigado, presidente. Antes, porém, só perguntando se o deputado Max quer fazer uso da palavra, porque ele tinha sinalizado. Gostaria, depois presidente. Eu passo a palavra ao deputado Luiz Paulo. Presidente. A palavra do deputado Max. Deputado... Presidente, depois do Luiz Paulo, por gentileza. Não, eu queria fazer Eu queria primeiro... Um dos autores solicitou para fazer uso da palavra para abrir a discussão e discutir a matéria. Encaminhar o colegiado se há algum problema nesse sentido. Depois da votação. Nenhum, presidente. Não está em votação ainda, está em discussão. Então, deputado Max, você quer falar ou ouve primeiro o autor? Eu falo. Eu gostaria de ouvir o autor, então. Logo depois eu falo. Pode ser que vai ilustrar. Senhor presidente. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Olha só. Antes da gente ouvir o nosso presidente da Assembleia Legislativa, deputado André Siciliano, que é o autor principal, nós na CCJ estamos nesse exato momento discutindo forma. Apesar de, uma forma, a gente sempre tentar em algumas questões de mérito. Eu fiz absoluta questão de mandar meu voto escrito, né? Porque tem uma série de questões
que são de inconstitucionalidade. Então, eu queria que os deputados que vão falar depois de mim e o próprio senhor presidente pudesse refutar essas questões de constitucionalidade. Que o mérito, evidentemente, a intenção é a melhor possível, né? Então, eu queria só ressaltar que a Constituição da República, ela diz que os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa são fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. Artigo 1º, inciso 4º da Constituição da República. E que também o ensino é livre à iniciativa privada, observadas as normas gerais da educação nacional. Educação nacional. Artigo 209, inciso 1 da Constituição da República. A Lei Federal 9079, de 99, dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e das outras providências, sem prever a possibilidade de sua redução por ato normativo estadual. Então, é a terceira questão. Além do mais, compete exclusivamente à União editar normas gerais sobre a educação nacional. Artigo 22, inciso 24 da Carta Magna. Além disso, o artigo 72, caput, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, afirma que o Estado exerce todas as competências que não lhe sejam vedadas pela Constituição da República. E, ainda mais, quando a gente fala em direito adquirido e ato jurídico perfeito, é a cláusula pétrea da Constituição da República, o artigo 5º, inciso 34 da mesma, que diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Além do mais, senhor presidente, a redução da mensalidade, né, que pode inviabilizar com esses percentuais o funcionamento das instituições de ensino, né, ela está afetando o artigo 7º, inciso 6 da Constituição da República. E por aí vai. Então, porque até agora a discussão tem sido de mérito. Claro que o deputado André Siciliano tem a melhor das intenções, ninguém vai discutir. E mérito da questão, nós não somos impedidos de falar sobre mérito, mas ele é discutido no plenário. Todo o mérito que possa ter não supera as inconstitucionalidades reinantes. Por isso é que eu queria trazer a questão da constitucionalidade em si. Como é que vai superar isso tudo aqui que eu acabei de colocar? Obrigado, senhor. Obrigado, deputado Luiz Paulo. O deputado Marcos anuiu, então eu passo a palavra aqui ao deputado André Siciliano, autor e um dos autores do presidente da Assembleia. Boa tarde a todos e a nossa querida Mônica. Boa tarde, presidente. Muito bonito a explanação do deputado Luiz Paulo, concisa, mas se nós formos pegar tudo o que está na Constituição, o Estado do Rio de Janeiro não vai poder legislar sobre nada. Falar de inconstitucionalidade, do que a gente pode ou não, fato é que a gente, muitas das vezes, votamos coisas na Assembleia e sempre buscamos o caminho. O caminho, nesse caso, é a defesa do consumidor. É sempre bom lembrarmos que há uma semana atrás, 2 semanas atrás, nós votamos para impedir o desligamento da água, luz e gás. Se formos na letra fria da Constituição, é inconstitucional. Mas, em seguida, não durou 5 dias, a ANEEL baixa uma regulamentação impedindo o corte de energia. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho recebido representantes de escolas públicas e recebi na semana passada 3 pessoas que falavam em nome de mais de 200 escolas. Hoje recebi o presidente da Estácio. Na semana passada, eu não sei se o Jorge já leu o voto, e eu disse ao Jorge que a gente poderíamos avançar em relação ao desconto
ou escalonar o número de alunos da escola, ou mesmo consignar o desconto para o aluno que vai estar em dia, consignado também a garantia do emprego do professor na escola. Que, a bem da verdade, seguramente, nesses primeiros dias, passa de 40% a inadimplência em relação ao mês anterior. Então, eu estive agora aqui com o presidente da Estácio. Ele trouxe uma proposta que é muito interessante. Então, pediria a atenção de todos. Projeto, nós vamos sempre falar do direito do consumidor. Ele traz 3 propostas. Manter todas as bolsas concedidas nesse semestre, independente das pré-condições estabelecidas. Isentar 20 mil mensalidades integral para os alunos do Estado do Rio de Janeiro a cada mês que durar a quarentena. E postergar e parcelar o pagamento de mais 20 mil mensalidades integrais no período que durar a quarentena. Então, olha, estamos discutindo um projeto, não votamos na CCJ, não levamos nem a plenário. A Estácio pega 40 mil alunos e tem uma proposta concreta. Além de manter as isenções que tem, faz um compromisso público de dar 20 mil isenções. E os alunos que não puderem pagar, 20 mil serão parcelados. Eu disse a ele, e amanhã ele vai trazer aqui o representante do setor, se nós tivermos mais de 50%, ele diz que a Estácio significa 40% do ensino superior do Estado do Rio de Janeiro, o Eduardo Parente. Se a gente tiver adesão de mais de 50% nessa proposta, seria como se desse isenção de 20% dos alunos da Estácio. Na verdade, perdão, 20 mil isenções e 20 mil. Então, a gente nem votou, já tem uma proposta que pode amenizar o sofrimento de 40 mil alunos. Porque o fato é que se o aluno parar de pagar, depois ele não volta, nesse caso específico aqui do 3º grau, não volta mais para a escola. Então, eu tinha conversado com o Jorge, ou faz um escalonamento, para a gente discutir. Falar de incondicionalidade de projetos, com todo o respeito, Valdec, Mônica, Alexandre, Max, Mink, Jorge e Luiz. 90% das coisas que a gente vota no plenário, não votaríamos. Quantas vezes nós fizemos isso? Quantas vezes? Então, eu não estou falando aqui como presidente, eu estou falando como deputado igual a vocês. Sem problema nenhum. Se tiver um voto, nós vamos votar para o plenário. Mas se for nessa lógica, como eu brinco lá, na terça era incondicional, na quinta não. Porque tem coisas que a gente vota e avançamos. Estou dando um exemplo agora da proibição do corte, que era questão da energia, que a ANEEL na última semana baixou, proibindo que as concessionárias cortem a energia do consumidor. Então, faço um apelo para que a gente possa levar o projeto ao plenário com constitucionalidade e a gente vai discutir. Isso aqui não é uma questão que ferro e fogo não vai, entendeu? Eu estou aqui para tentar amenizar. E estou dando um exemplo. Está aqui, ó, uma carta do presidente Eduardo Parente, presidente da Estácio, que vai estar aqui amanhã por volta de meio-dia, com o representante do setor das universidades privadas, que eu disse a ele, se tiver mais de 50%, fizer um acordo público, um compromisso público, eu retiro do projeto o ensino superior. Imagina que se nós vamos ter só a Estácio, que diz que representa 40% desse setor, abrir mão de 20 mil gratuidades, vai conceder mais 20 mil gratuidades, vai parcelar após a quarentena mais 20 mil alunos, são 40 mil alunos. Eu acho que a gente avançou, né? E a gente está aqui para isso, a gente está aqui para amenizar o sofrimento das pessoas, criar as condicionantes para que o Estado possa passar nesse período. Agora mesmo nós votamos do Alexandre Knobloch a devolução dos recursos das viagens. Falar que a gente pode legislar em voos internacionais, agência de turismo, se nós formos falar de condicionalidade, não vai avançar nada. Então, esse é meu apelo, que a gente possa levar para o plenário o projeto com constitucionalidade. Quem está falando aqui é o André Siciliano, deputado, não é presidente, tá? Muito obrigado. Presidente.
Márcio, depois também só para terminar. Presidente. Só para terminar aqui, o Eduardo Parente diz que faz um comunicado público amanhã e faz numa página inteira do jornal O Globo essas condições de 20 mil gratuidades, 20 mil parcelamento após a quarentena. E vamos avançar nas questões. Primeiro, eu disse isso ao Jorge, não sei se está aqui que eu cheguei, estou atendendo aqui pessoas, deputados, a questão da gratuidade para quem estiver em dia, com a garantia de não ter demissão de professores ou de apoio. Mas amanhã ele volta, diz que vai assinar um documento, vai propor uma página no jornal o Globo com essa gratuidade, com essa forma de parcelar 20 mil mensalidades. Obrigado. Presidente, Presidente. entendi que essa emenda ia ser apresentada em plenário. O parecer está no grupo da CCJ, acho que foi enviado ao senhor anteriormente, mas acato essa proposta, vou incorporá-la ao parecer. Então, o desconto valeria para quem adimplente estiver. E você está mudando o voto do... Eu estou incluindo mais um parágrafo. Acrescentando um parágrafo, é isso? Eu estou incluindo o parágrafo. E colocando essa questão das demissões também. Presidente, minha vez. Deputado Max Lemos, para discutir. Presidente, no que pese a todas as colocações de inconstitucionalidade e as ponderações dos nobres colegas em relação a possíveis desempregos, como é difícil quantificar ou dimensionar que impacto isso terá, a meu ver, o impacto não será tão grande assim na geração de desempregos, que nós temos que garantir, na verdade, a oportunidade das pessoas estudarem, especialmente crianças e adolescentes que já sofrem demais. O que pesa tem essa questão toda levantada da inconstitucionalidade. Eu vejo esse projeto com a mesma abrangência que nós tivemos de outras votações, e aí o nosso presidente André Ciano lembrou bem que a questão da SEDAI, que foi a questão da energia elétrica, outras e outras. Eu queria aqui chamar a atenção, a gente que vive muito próximo das pessoas mais simples, mais pobres, nós que temos nosso trabalho na Baixada Fluminense, no interior do estado, nós estamos próximos das pessoas que pagam com muita dificuldade suas mensalidades. Não só a questão do nível superior, mas aquele que vai da creche até o 9º ano. E que paga ali R$300 com muita dificuldade, R$400 com muita dificuldade. Um desconto de quase um terço ajuda muito. Presidente, e são essas pessoas, presidente, as mais atingidas com o problema das paralisações. Por quê? Na maioria deles são pessoas que vivem na informalidade, na maioria deles são pessoas que já perderam seus empregos, porque o restaurante está fechado, porque a lanchonete fechou, porque a loja de vender roupa fechou. Então, esse projeto, me parece que se for balançar, botar isso numa balança, nós vamos ter muito mais gente prejudicada e tendo que tirar seus filhos da escola e causando uma descontinuidade no ensino do que talvez a geração do desemprego. As escolas, creio que elas suportarão aí os 60 dias, 90, 120 dias, vamos torcer para que seja o mais breve possível. Então eu quero aqui fazer a minha manifestação de que vale a pena nós corrermos o risco de ter a inconstitucionalidade questionada judicialmente, para buscarmos esse equilíbrio nesse momento de muita dificuldade. Porque quem vai sofrer é a maioria da população mais pobre, que é aquela que já paga a mensalidade com muita dificuldade em escolas
especialmente das comunidades da cidade do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, do interior do Estado. Então, eu quero aqui, já de antemão, declarar meu voto, que acompanhe o relator, para que tenhamos possibilidade de levar ao plenário e ampliar essa discussão. Presidente. Deputado. Depois do Valdec. Deputado Valdec. Antes, deixa eu só fazer um registro aqui. Os deputados estão acompanhando e eu queria ressaltar a importância de todos os deputados que estão acompanhando pela internet, pelo YouTube, pelo chat, deputada Mata Rocha, deputado Paulo Teixeira, o deputado Caiado, inclusive propôs uma emenda e vai apresentar essa emenda e depois eu faço o registro. Deputado Valdec, depois deputado Knoploch, depois deputado Luiz Paulo. Primeiro eu quero aproveitar a oportunidade de ter o André conosco aqui na CCJ para, aqui de público, eu fiz no nosso grupo privado, viu, André, mas registrar a importância daquele artigo que você publicou no sábado, no Globo, pautando muito bem para o Rio de Janeiro e para o Brasil uma série de questões relacionadas ao momento que nós enfrentamos. Queria saudar essa iniciativa sua, porque acho o debate que a gente está fazendo. Eu queria dizer que, ao final, quando o André, a intervenção dele, falou uma coisa bacana, que é característica da sua forma de se colocar no parlamento, esse espírito aberto para ouvir, para negociar, construir soluções que sejam as mais razoáveis. Por que eu faço essa introdução? Porque esse exemplo que o André traz desta conversa, desta negociação que está em curso com a Estácio, por um lado, ele não é exemplar do que vive parte das escolas privadas de educação básica, porque você, na verdade, está trazendo um exemplo de um dos maiores, se não o maior conglomerado privado de ensino superior do Brasil, né? Isso é um dado. Entretanto, esse mesmo exemplo serve para mostrar, e eu desenvolvi um argumento que nem foi tanto sobre a constitucionalidade, eu quero retomar a minha linha principal, que é, assim, o papel que a Assembleia pode desempenhar, e nós já fizemos isso em vários outros momentos, mediando a relação das partes implicadas de produzir uma solução que seja razoável. Por exemplo, você já teve a oportunidade, nessa sua agenda enlouquecida, de dialogar com o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino, SINEP, e com a Federação dos Estabelecimentos de Ensino e com a Federação dos Trabalhadores que atuam no ensino privado, porque que produziram uma nota conjunta. Acho que é bacana aprofundar a relação com eles. Isso pode ajudar a Assembleia a cumprir esse papel mediador e produzir uma solução que seja compartilhada. Assim, as pessoas em vida, eu não vi nenhum questionamento ao seu projeto em questão a intenção de enfrentar um desafio que está posto para as famílias. É lógico. Agora, autores receiam que ele possa produzir um efeito que não é desejado, nem pelos autores, principalmente, e por ninguém, que é um efeito de perda de empregos, de demissões, enfim. Talvez o exemplo da Estácio, eu insisto aqui, não lá, o conjunto do lado que a Estácio é um mega empreendimento, é um mega conglomerado, mas, por outro lado, revela como que é possível. Você mesmo falou, se quem entrou em pauta e já tem um paquiderme, o porte da Estácio, ele fala isso carinhosamente, não é depreciativo, já se movimentando para apresentar alguma solução. Imagina se a Assembleia pudesse fazer alguma coisa mais institucional, tentando articular o debate com as partes implicadas, produzir uma solução que seja razoável, digamos, em relação ao tamanho de cada uma delas. E quando a gente fala do universo escolar no Rio de Janeiro, esse universo, como o André sabe, como nós sabemos, não é um bloco homogêneo. Elas são muito diferentes em tudo, né? Inclusive porte, inclusive no capital de giro, nos meios de que dispõe, sem falar nas questões pedagógicas e doutrinárias. Então, eu acho que eu queria fazer essa ponderação, assim, porque no final o André abriu um veio de construção de uma solução que pode até eventualmente, e concluo, pode até eventualmente passar por uma lei. Mas é um importantíssimo de mediação feito pelo Parlamento Estadual com a sua liderança. Para discutir depois também, presidente, em vista da ponderação do André. Deputado Luiz Paulo, deputada Mônica Francisco, não, deputado Alexandre Knoploch, depois deputado Luiz Paulo.
Depois eu também, presidente Márcio. Domingo. Obrigado, presidente Márcio. Achei muito pertinente a fala do presidente Graciliano, até no que tange a questão de constitucionalidade dentro dos projetos votados na Alerj. Nós sabemos que muitos dos projetos votados indo à pauta com relação ao coronavírus são inconstitucionais, né? A questão da energia elétrica, do gás, e teve um outro da água, talvez por ser concessões do Estado, né, nós assim legislamos mesmo sabendo que existe ali entendimento de não ser competência nossa. Claro que a Estácio, assim, por exemplo, como o Grupo Eleva de Educação, eles vão ter muito mais margem de negociação do que as escolas menores. Isso é óbvio dentro do mercado. Se você é maior, se você tem um capital maior, você tem mais chance e mais elementos de negociação. Agora, eu queria trazer aqui só a baila. Eu retirei o meu voto para acompanhar o deputado Luiz Paulo, porque eu acho que o entendimento do projeto hoje não é bom. E o deputado Valdec foi muito feliz quando disse que o projeto não está maduro para ser votado, porque nós precisamos ouvir as partes. Mas eu gostaria aqui de contribuir e também de colocar como tinha sido feito o meu voto. É bem rápido. O artigo 1, modifica-se o artigo 1. Fica as instituições de ensino fundamental e médio da rede privada do Estado do Rio de Janeiro obrigadas a reduzir as suas mensalidades em no mínimo 30% durante o período que durar o plano de contingência do novo coronavírus, caso não apresentem um plano de reposição das aulas perdidas, a ser cumprido ainda no mesmo ano letivo. Esse desconto se aplica somente aos adimplentes com a mensalidade. Artigo 1, parágrafo 2º. As unidades de ensino que sigam o calendário ininterrupto de aula, tais como creches, maternais, internatos e demais unidades de ensino de carga horária integral, ficam obrigadas tão somente a conceder desconto relativos à redução de dos seus custos operacionais essenciais, tais como água, gás, luz, entre outros. A verificação deste desconto se dará pela comparação de custos imediatamente anteriores e posteriores ao decreto executivo no que tange ao coronavírus. Caso as instituições de ensino a que se refere o caput desse artigo opte por fornecer mesmo conteúdo na forma online, a todos os seus alunos, sem prejuízo da quantidade de horas e qualidade técnica, durante o período de suspensão das atividades, obrigar-se-ão, na forma do parágrafo 2º, tão somente a conceder desconto relativo à redução dos seus custos operacionais essenciais, tais como água, luz, como as creches. O que eu quero dizer? Aquelas que estão fornecendo o ensino à distância e aquelas como creches e outras que são ininterruptas, elas dariam desconto relativo ao que elas não estão tendo custo, como, por exemplo, a luz está menor agora, a água, o gás, entre outras. Aquelas que estão fornecendo a ED ou aquelas que optarem e não fornecerem, terão que dar uma opção de reposição das aulas. Claro que nós temos que lembrar que a gente tem também os direitos trabalhistas dos professores. A gente não pode fazer reposição na volta botando 10 horas por dia ali para cada turma. Mas o que eu quero com isso? Eu quero deixar que a escola mostre a opção de reposição para aquelas que não têm ensino à distância e aquelas que não são ininterruptas, e as outras que sejam dar o desconto de acordo realmente com o que elas estão tendo agora de bônus, né? Vamos dizer assim, de custos que não estejam sendo necessários nesse momento. Então, essa era a minha forma de contribuir com esse projeto. Agora, se for para montar aí votos
no qual a gente, ao meu entender, o texto da relatoria do deputado Jorge Felipe Neto melhora o texto inicial, mas ainda fica muito aquém de chegarmos a um entendimento. Principalmente, aí a minha luta principalmente são com as escolas pequenas. São essas que sofrerão mais e essas que terão um impacto imediato. Obrigado. Mas a escola pequena está escalonada. Deputado, pela ordem. Deputado Luiz Paulo, depois deputada Mônica Francisco, depois deputado Carlos Mink. Bom, senhores presidentes, Márcio Pacheco e André Siciliano. Um da CCJ e o outro da nossa Assembleia Legislativa. Queria lembrar ao deputado André Siciliano que eu sou seu eleitor. Por via de consequência, considero que a sua gestão como presidente da Assembleia bastante protetora. Principalmente se o Mink parar de falar, eu deixo... Deputado Luiz Paulo, vou pedir ao deputado Carlos Mink e aos demais que desliguem o microfone, porque eu não conseguimos ouvir o deputado Luiz Paulo. Por gentileza. Repetindo. Deputado Luiz Paulo, de novo com a palavra. Repetindo. Deputado Márcio Pacheco, deputado André Siciliano, presidente da Assembleia, eu afirmava aqui que sou seu eleitor e verifico que o senhor vem conduzindo a Assembleia Legislativa com grande sabedoria e bom senso. Comungo da sua linha social-democrata e fui um dos primeiros a me manifestar favorável ao seu excelente artigo publicado no dia de hoje, porque sempre entre o capital e o trabalho, nós temos que ficar do lado do trabalho e não do capital. Então, a minha questão aí, especificamente, reside aí. Além do mais, tenho muita consciência que a Assembleia Legislativa funciona, muitas vezes, como poder moderador. Poder moderador. Às vezes até já fui criticado porque a maioria não sabe nem mais o que é poder moderador. Eu fico aí no poder moderador. E tive a oportunidade de falar com Vossa Excelência, o presidente André Siciliano, por 2 vezes, para uma reflexão sobre esse projeto de lei. Uma reflexão. Porque eu estou convicto que na redação original, ou na redação do deputado Jorge Felipe Neto, do seu substitutivo, nós vamos desempregar a grande força de trabalho que é o professor. Eu estou convicto disso. E na hora que o capital do trabalho entra em contradição, a corda arrebenta exatamente em relação ao trabalho e não ao capital. As margens de ganho das escolas, não estou falando das universidades hoje, são muito pequenas. A inadimplência hoje já é muito alta, está em torno de 20%. O mérito do projeto que Vossa Excelência é um dos coautores principal é que trouxe essa discussão à baila. E que todo mundo, de uma forma ou de outra, está se posicionando. Isso eu acho absolutamente positivo em relação a esse projeto. De outro lado, fui surpreendido com um pedido de prioridade, e o relator tem todo o direito, né, de botar esse projeto na pauta hoje. Eu imaginava que ele fosse ser mais amadurecido, tendo a Assembleia como poder moderador entre os diversos interessados. A universidade em si, ela não é comparável, né, com as pequenas e médias escolas, sob hipótese alguma. E aquele escalonamento não atende, sob hipótese alguma também,
nenhum anseio, porque ele não representa e nem esses anseios foram ouvidos. Então, senhor presidente, o que eu quero dizer é que a conquista da Estácio fazer essa proposta que ele fez hoje é digna de um absoluto aplauso a Vossa Excelência e os outros autores. Mostra que a Estácio está com sensibilidade social. Mas isso é a universidade está pensando. As pequenas e médias escolas, e quiçá até grandes escolas, não estou falando de universidade, não têm e não carregam esse potencial. Se Vossa Excelência pegar meu voto para ler, eu faço uma preliminar. E qual a preliminar que eu fiz? Se o seu projeto obrigasse a abrir mesa de negociação com o corpo docente, com o corpo discente, com a representação de pais e alunos, e nessa mesa de negociação tivesse o objetivo colimado de se conseguir uma redução do pagamento da mensalidade, seria uma outra história diferente e não teria nenhum vício de inconstitucionalidade, porque seria mesa de negociação. E vou concluir. Thales Paulo, o deputado André Sileno está pedindo uma parte. Ah, perfeitamente. Também quero depois, presidente, por gentileza. Luiz, primeiro agradecer as palavras. Talvez esse seja um projeto dos que eu, nos últimos anos, tempo que eu apresentei, que mais estou acompanhando debates em redes e eu próprio recebendo de um lado e de outro. Eu diria um verdadeiro fla-flu esse projeto, um fla-flu mesmo. Porque assim como eu tenho recebido telefonemas, zap... Nós somos Flamengo e Fla-Flu não é bom entre eu e Vossa Excelência. Não, mas é porque tem muita discussão, muita gente querendo conversar, mas tanto do lado de donos de escolas como do lado dos pais de aluno, mas muita movimentação. Em primeiro, Vossa Excelência sabe que eu sou uma pessoa que eu prezo pelo diálogo e pela conversa. Infelizmente, nós não estamos no momento de a gente fazer uma audiência pública, que aí eu iria propor aqui, colher os pareceres e a gente não vai votar esse projeto sem uma discussão mais ampla. É isso que eu estou propondo. Porque vamos ter muitas e muitas emendas. Muitas e muitas. Luiz, só em nós falarmos em 20 mil gratuidades, 20 mil bolsas, já tem um avanço, né, deputado Max? A Estácio vai conceder mais 20 mil bolsas nesse período. Eu seguramente também sei que algumas escolas, principalmente as escolas da nossa área, né, Max? Verdade. De 80, 100, 150 alunos, claro que tem dificuldade. Então, também a gente já propôs fazer um escalonamento. Mas eu acho que a discussão é muito, muito positiva. Em nenhum momento eu não acho, Luiz, eu acho o contrário. Se a gente consegue dar um desconto para que seja mantido os empregos, eu acho que é um avanço. E para quem está adimplente, como é que você vai dar um desconto para quem não está pagando? Então, essas duas contribuições eu já tinha falado com o Jorge Felipe. E eu não tenho dúvida que irão surgir outras e outras. Vossa Excelência está dizendo, priorizando uma mesa de negociação, ótimo. A deputada Mônica fala disso também, aqui no zap dela. Então, eu acho que, primeiro, compromisso meu de não botar na pauta o projeto sem uma discussão mais ampla. Agora, eu apelaria para a gente poder aprovar constitucionalmente, não estaria na votação sem um amplo debate. De novo, Valdec, se a gente condiciona o desconto a quem está adimplente sem demissão, é o contrário, a gente não está... O projeto não vai fazer demissão, vai garantir, porque quem sofre sempre, Luiz, quem sofre sempre é a parte mais fraca, que são os trabalhadores. E nesse caso específico, muitos pais não têm condição hoje de pagar. Quer seja o desconto de 50%, 70%, não teria, porque está sem renda. Quantos trabalhadores informais que a gente vê aqui embaixo vendendo um produto ali na Assembleia, na Central do Brasil, no trem, né?
existe um mercado paralelo que eu diria da informalidade tão grande quanto a questão das carteiras assinadas. Então, sem querer impor algo, mas eu acho que é muito positivo. Estou dando um exemplo da Estácio. Eles estão se propondo a pagar uma folha no jornal de grande circulação para falar de 20 mil gratuidades e 20 mil escalonamento após o plano. Logicamente, como já foi dito, é um grande grupo, é isso, é aquilo, mas já o projeto, se garantir 20 mil gratuidades no período, e a gente torce para que isso seja o mais breve possível, 20, 30 dias, 50 dias, mas isso pode se estender por 60, 90, 120 dias. Então, se já teve esse mérito de ter 20 mil gratuidades, olha como é que a gente pode avançar mais. Então, aqui faço um apelo de novo como autor, não como presidente, que a gente possa ter a constitucionalidade garantida para a gente discutir. Não vai estar na pauta. Eu pedi ao Márcio para ter atenção em um projeto específico, que era o projeto do Uber. Esse sim eu pedi prioridade, mas em relação a esse não. O Jorge tem conversado comigo, porque ele tem sofrido também muita pressão dos dois lados. E ele tem conversado comigo, mas em nenhum momento eu pedi para ter. Tanto é que não está na pauta. A gente fez a pauta de quinta, não está e não estará. Então, mais uma vez, o projeto vai ter muitas emendas, eu não tenho dúvida. É uma discussão bacana. Se só essa questão aqui de 20 mil gratuidades já valeu o projeto. Olha que o projeto nem foi à pauta ainda. Obrigado. Presidente Márcio. Uma parte. Ainda com a palavra, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu continuo convicto que o projeto, só pelo fato de estar sendo discutido, na intensidade que está, dará alguns ganhos colaterais, mas mantida a redação original ou do substitutivo do deputado Jorge Felipe Neto, nós vamos ter escolas fechando e professores sendo demitidos. Essa é uma questão, para mim, de convicção. Claro que nós, como poder moderadores, muitas vezes inventamos caminhos para driblar inconstitucionalidade, como, por exemplo, projeto autorizativo. Projeto autorizativo não corta vício de inconstitucionalidade, sabemos todos nós, mas temos essa saída diplomática para esse vencimento. E Vossa Excelência tenta sempre trabalhar os consensos, principalmente quando o senhor preside no plenário. Então, também tenho consciência. Qualquer que seja a decisão dessa história, o projeto vai continuar. O relator já deu o voto pela constitucionalidade e eu dei o voto pela inconstitucionalidade. Mas também queria fazer uma ressalva, por mais caminhos que a gente tente, né, eu passei as últimas 72 horas lendo 184 projetos. 184 projetos. Dei parecer em 27 e analisei os pareceres dos outros companheiros de comissão. Com essas duas óticas, a ótica da constitucionalidade e, muitas vezes, de como salvar o projeto. E também olhei esse projeto com essas duas óticas. Mas se eu tentasse salvar o projeto, só poderia ser pela mesa de negociação. E aí eu confrontaria a ideia central do projeto, que não é a mesa de negociação. Então, por isso, é que fiz o voto e estou sustentando o voto da inconstitucionalidade. Eu queria, então, aproveitar mais a deputada Mônica. Márcio. E deputado relator, deputada Mônica, deputado Mink. Nós já avançamos muito na discussão. Quero pedir aos... É verdade. Porque precisamos ser breve na discussão e colocar em votação. Temos 2 votos. Isso. E queremos colocar em votação, até porque o deputado Luiz Paulo, se me permite,
já apontou que aqui não é o mérito, é a forma. Então, eu queria, primeiro dizer, nós já avançamos as 2 horas regimentais em tese da reunião da CCJ. Pedir a Vossa Excelência que concordem, pelo menos em mais 1 hora, para terminarmos a pauta, pelo menos, de prioridades. Para definirmos a pauta dessa semana e depois suspendemos a sessão da CCJ e teríamos 1 hora. Esse é o primeiro ponto. Segundo, quero colocar em... É meia-noite ainda hoje, hein? Não, eu quero colocar em votação. Presidente Márcio Pacheco, um instantinho só antes dos 2 deputados. Eu acho que, como o André falou no final, sobre a forma como ele compreende a importância de ampliar esse debate, e eu estranho isso do André, a gente podia pensar na CCJ, enfim, a própria CCJ, André, com os meios que a gente já está adotando na Assembleia para votação plenária, amanhã faremos uma audiência pública conjunta da Educação com a Ciência e Tecnologia, a própria CCJ podia puxar uma audiência pública, virtual, sobre esse projeto, chamando as principais ligadas ao tema. Olha só, tá, Valdec, vamos garantir que as comissões pertinentes façam audiência, não há nenhum problema. Claro. As comissões façam, quero defender, inclusive, que a comissão de educação se debruce, junto com ciência e tecnologia. Claro. E a comissão de trabalho também. A comissão de trabalho, mas eu quero voltar aqui, eu quero pôr em votação o projeto. Nós ampliamos a discussão. A gente está mudando o tema. Eu não acho bom audiência pública remota, porque vai estar com o público... Mas há um compromisso aqui do presidente. Não estou falando colocar em desse votação. projeto especificamente, não a tese. Então, deputada Mônica, para uma apreciação, deputado Mink, encerramos a discussão, vamos para o voto. Presidente, estou pedindo a palavra. Deputado Jorge Felipe, depois do deputado Mink. Obrigada, presidente. Eu vou ser muito breve, porque as falas anteriores me contemplaram. Primeiro, também, parabenizar o presidente pelo artigo e, de maneira nenhuma, a gente não percebeu que o mérito do projeto continha a sensibilidade de Vossa Excelência. Um pouco mais de 1 ano que estamos juntos aí na Assembleia, e a gente pode perceber a humanidade com que Vossa Excelência trata as demandas que chegam, né? Seja de qualquer deputado, deputada, seja da população, seja instituição patronal ou dos trabalhadores, como deve ser a nossa casa, sempre aberta e aberta ao diálogo. Acho que é meritório o tema do projeto, porque suscita não só atitudes como essa que vimos agora apresentada por Vossa Excelência, deputado André Siciliano, a Estácio em conceder essas 20 mil bolsas, entendendo a gravidade do momento, entendendo a dificuldade de grande parte dos alunos e alunas que compõem o alunado da Estácio, que são da classe trabalhadora, são grande maioria moradores da região metropolitana do Rio de Janeiro, muita gente de favela e assalariados. Então, é uma medida sensível de quem compreende o momento dramático que a gente está vivendo. Acho que a explanação de Vossa Excelência, a humildade de Vossa Excelência em se colocar nesse momento para discutir com os deputados e entender com essa sua fala, né, a questão que os deputados e deputadas trazem, as sensibilidades que estão todas colocadas nesse processo, seja do lado dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, seja dos proprietários dos estabelecimentos. Então, acho que votarmos pela constitucionalidade, com todas as questões colocadas pelo deputado Luiz Paulo, muito bem apreciadas por ele, já dito aqui, né, na sua explanação, e que a gente possa também ampliar para o pleno dos deputados e deputadas da Casa, e com certeza o projeto ele vai ser aprimorado com as emendas que virão. Certamente, entender que ele já é bem sucedido no que se refere à participação popular, porque eu acho que é isso que a gente também tem como prerrogativa, que a população possa falar conosco, e o que a gente está vendo aí no chat, a participação, né? Eu não chamaria de fla-flu, mas eu diria que é um momento de engajamento e de unidade num momento dramático que a gente está vivendo. Então,
que seja votada a constitucionalidade, que a gente possa ampliar o debate, enriquecer o projeto presidente. Nós mesmos, inclusive, propomos aqui, tivemos com o deputado Valdec de fazermos emendas, com certeza o deputado Flávio Serafim e outros deputados e deputadas, e quero me incluir como presidenta da Comissão do Trabalho nesse processo de discussão em audiência pública, para que a gente tenha ouvindo do outro lado, uma capacidade de entendimento e poder adequar o projeto para que ele seja constitucional, para que ele seja bom, para todo mundo, Mônica, por gentileza, saia desse processo vitorioso. Mas, mais uma vez, saudar a presença de Vossa Excelência e a capacidade que tem, não só de persuasão, mas de debater conosco um projeto que em sua, com certeza, essência meritória. Obrigado, deputada Mônica. Deputado Mink. Eu estou aqui. Rapidamente, por gentileza, quero colocar em votação. Rapidamente. Também, como todos, saudar o nosso presidente André Siciliano. Belíssimo artigo que eu já comentei também, muito atual. Nossos liberais redescobriram o papel do Estado agora que estão precisando. Sobre o projeto em si, saudando essa negociação que já se abriu com a Estácio e seguramente vai se abrir com outras universidades. Também achei correto o André Siciliano mencionar outros projetos que aparentemente eram inconstitucionais, mas que depois viraram constitucionais. E dizer o seguinte, gostei das observações do Knoploch. Agora estou concordando até com o Knoploch, alguma coisa está acontecendo aqui. Quando o Knoploch fala do caso, quando o Knoploch fala do caso de que aquelas universidades ou escolas que foram repor as aulas integralmente, elas estarão cumprindo isso. Quando ele também levantou a questão dos custos que vão cair, e aí então cabe realmente essa dedução, independente de qualquer coisa, eu acrescentaria a manutenção de emprego, que já foi dita, a manutenção de emprego, e eu acrescentaria o seguinte, o desconto seria para aquelas famílias que tiveram perdas em vista da crise. Uma pessoa demonstrando que teve perdas em vista da crise teria desconto, algum tipo de desconto. Então, eu estaria como a Mônica Francisco, acompanhando a ideia do debate, da discussão nas comissões e com várias emendas, inclusive a que mantém o emprego dos professores e a que condiciona o desconto àquelas escolas que não estão completando as aulas e também aquelas famílias que demonstram que tiveram algum tipo de perda. Então, estou dando voto pela constitucionalidade com várias emendas, inclusive a garantia do emprego dos professores. Deputado André Siciliano... Só uma questão de ordem. Deputado Mink tem que mandar já um voto escrito da constitucionalidade com todas as emendas dele. Não vale a voto que eu vou mandar. Presidente. Deputado Jorge Felipe Neto, encerradas as discussões. Presidente, quero dizer que esse é o processo mesmo de amadurecimento de qualquer projeto, né? Com relação à prioridade dos projetos, o que eu considerei, quero deixar isso aqui claro, primeiro é que semana que vem a gente tem boleto, né? Assim como foi a urgência das contas de luz, água e gás, conceito de prioridade, de urgência, são muitas vezes aqueles conceitos que esbarram no conceito de dano no tempo, né? Dano emergente, enfim. De todo modo, eu quero tranquilizar o deputado Mink, o deputado Knoploch, o deputado Luiz Paulo, a todos esses que estão convergindo no sentido da mesa de negociação, que passei o final de semana inteiro debruçado nesse projeto. Conversamos com todos os representantes cooperativos educacionais, com N donos de escola, com N pais, mães responsáveis demonstrando as suas dificuldades, também com representantes do Conselho Estadual de Educação, também com o sindicato das escolas privadas e por aí vai. Então, tive a oportunidade de escutar a todos
e consignar principalmente a preocupação do adimplemento contratual com relação às aulas presenciais, ou seja, o parecer que aí está posto, ele já consigna que apenas o desconto seria dado àquelas escolas que suspenderam as aulas presenciais. Uma vez repostas, elas não teriam que dar desconto nenhum, uma vez que esse contrato estaria justamente adimplido, as crianças com a mesma qualidade pedagógica, com os mesmos dias letivos, enfim, com os mesmos benefícios que uma escola presencial tem. E nesse momento de calamidade, eu acho que é muito feliz a fala do nosso presidente ter essa sabedoria de justamente concatenar todos os interesses envolvidos, chamar a mesa, se manter aberto à discussão como autor, assim como fiz como relator, no sentido da gente chegar a uma conclusão de pacificação, né? Essa virtude da Assembleia, é pacificar. Então, o presidente, o voto, mais uma vez, é o parecer original que está aí no grupo da CCJ, que foi disponibilizado a todos. Constitucionalidade com emendas. Isso, incluindo 2 emendas, que particularmente entendido que são emendas de plenário, incorpora o parecer, presidente Siciliano, no sentido de que o desconto só será dado a quem está adimplente e com relação à manutenção dos empregos dos funcionários, enfim, não só professores, mas principalmente os administrativos, que esses sim arriscam correr maior redução, né? Não é só o pessoal da educação. E mais, Perfeito. O parecer também conclui, nesse momento de tanta calamidade, de tanta dificuldade, pela manutenção até o final do período letivo de todas as bolsas já concedidas, que é algo importante, é algo fundamental que a gente mantenha a previsibilidade aos pais responsáveis nesse momento, né? Não há por que a gente autorizar que as escolas retirem bolsas nesse momento de tanta dificuldade. É isso, senhor presidente. Vamos para o voto. Encerramos aqui as discussões. Apenas um registro. É muito importante agradecer. Eu quero agradecer que a presença do deputado André Siciliano, como autor do projeto, traz o debate, faz um debate, como ele bem disse, ilustrando, é um debate candente. Eu também recebi, como presidente da CCJ, vários interlocutores que defendem o projeto e aqueles que não defendem o projeto, abrem a discussão, mas é profícuo trazer aqui esse debate, todos os deputados fizeram. Quero aqui registrar, presidente, vários deputados colaborando pelo Zap, pelos nossos grupos, inclusive com emendas, deputada Mônica, o deputado Valdec, o deputado Caiado enviou uma proposta de emenda que diz, em breves palavras, que as unidades de ensino que oferecem ensino virtual com conteúdo adequado à grade curricular, as mensalidades deverão ser reduzidas em 15%. Várias são as propostas, o Caiado apresenta a dele e tantos outros, como a deputada Mônica. O que eu quero dizer é que está aberta a discussão. O parlamento é isso. Então, agradeço, deputado. Vamos encerrar a discussão. Agradecendo ao deputado André Siciliano, é uma honra. Pela primeira vez sentado aqui na presidência da CCJ, o presidente da Assembleia, entrando para a história. Então, em votação, quero perguntar ao deputado Luiz Paulo se mantém o voto pela inconstitucionalidade que foi apresentada. Perfeitamente, senhor presidente. Mantém o voto. Então, são 2 votos. O deputado Jorge Felipe Neto, pela constitucionalidade com emendas, e o deputado Luiz Paulo pela inconstitucionalidade. Então, eu acompanho o relator. Deputado Max. Senhor presidente, eu voto com o relator. Acabei de receber uma mensagem aqui. Já tem escola oferecendo desconto de 20%. Okay. É o sucesso do projeto. Parabéns então, aí. Acabei de receber aqui do grupo, minha esposa me mandou. Já tem escola oferecendo desconto de 20%. Esse eu acho que é a grande essência desse projeto. Parabéns. Deputado, obrigado, deputado Max. Deputado Alexandre Knoploch. Presidente, eu acho que é meritório tanto o projeto como o debate. Eu acho que ele pode ser aperfeiçoado, mas para poder ter aí um peso
No voto divergente, eu vou acompanhar o deputado Luiz Paulo. Ok. Francisco. Voto com o relator, presidente. O relator. Deputado Carlos Mink. Senhor presidente, eu voto com o relator, mas acrescentando, depois eu mando por escrito, Presidente, só outras emendas. Só uma questão de deputado Mink. Oi. Desculpa. Tendo em vista a inclusão das emendas e ampliação do debate. Isso. Né? Eu acompanho você, Mônica, mas eu quero dizer que eu voto com o relator, mas também com as emendas do Quinoploc, com as suas e com aquela que eu falei, mantendo os empregos dos professores e, no caso, esse desconto é para quem não repor as aulas todas. E, portanto, é constitucionalidade com emendas da relatoria e outras que eu vou mandar por escrito, que são essas que eu enunciei oralmente. E eu quero ressaltar o compromisso do deputado André Ciliano. O projeto só volta à pauta depois de amadurecida e de ampla discussão, segundo o próprio autor, e obviamente, o presidente da Assembleia que colocará ele a um compromisso, tanto com a sociedade civil, com o professorado, com as escolas, com os deputados, e é por isso, então, encerrada a discussão em votação, 5 votos a 2. Questão de ordem, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, olha só. Eu só estou aqui discordando, não é da votação. A votação fecha quando todo mundo declara o voto. É que não tem na CCJ aparecer e mandar as emendas a posteriori. Emendas a posteriori se faz em plenário. Mas será você assim, deputado? Acompanha o relator com o voto divergente. Se acompanhou o relator, está acompanhando o voto do relator. O plenário admite dezenas de emendas. E eu as farei também. Mas não Então, Luiz Paulo tem depois razão. eu mando meu voto com emenda, não pode, porque aí melhor não fica sem sentido. Presidente, exatamente isso. A gente tem o voto do relator com emendas, voto divergente. Outras ideias que surgiram ao longo do debate, algumas boas, né, serão emendas no futuro. De plenário. Serão emendas de plenário. São 2 votos, o voto do relator e o voto do deputado Luiz Paulo divergente. Vale o voto do relator e serão apresentadas emendas em plenário. 5 votos a 2. Vamos encerrar a votação, ok? Deputado Jorge Felipe Neto, Não, presidente, só para falar que é natural que, havendo concordância, a CCJ já fez isso 1 milhão de vezes, inclusive com pareceres em plenário, ou mesmo na comissão, da gente fazer um acordo e depois o relator reiterar seu parecer. Né? Eu só quero deixar consignado que essa questão de ordem não prevaleça em todas as sessões, porque a gente cansou e cansa de fazer isso. Senhor presidente, declaração de voto. Eu também quero declarar o voto. Deputado Luiz Paulo, depois deputado Carlos Mink. Senhor presidente. O deputado André Ciliano pediu a palavra. Só para agradecer e dizer que nós estamos recebendo aqui, ó. Fui avisado que tem escola mandando e-mail agora isentando de pagamento de semi e integral. Eu acho que, de novo, o debate é um bom debate. Só essa questão dos 20 mil gratuidades da Estácio já avançou. Vamos avançar mais, não tenho dúvida. E aqui é uma casa de entendimento. Eu acho que o Jorge, como relator, pode acatar, né, no seu parecer, algumas das emendas que já foram ditas aqui, garantia do desconto para quem tiver aula repondo, garantia do desconto para quem não demitir, com garantia da adimplência. Então, já avançou bastante. Quero agradecer a todos que votaram aqui, meu muito obrigado e parabéns a todos por essa bonita reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que vai ficar para a história. Deputado Luiz Paulo. Olha só, primeiro, antes de declarar o voto, o deputado Jorge Felipe Neto, ele foi relator da matéria. E como relator da matéria, ele fez um voto escrito. E ele pode apresentar, já que foi o voto vencedor,
algumas sugestões de outros parlamentares. O que eu obstaculei, que é diferente, deputado, não ouviu, é quem acompanha o seu voto não pode depois apresentar um outro voto com outras emendas, porque senão a reunião não acaba. Então, sem sombra de dúvida. O que está o meu voto está derrotado e o voto de Vossa Excelência. E os outros os outros 4 acompanharam o seu voto. Agora, a declaração de voto que eu queria fazer, senhor presidente Márcio Pacheco e André Siciliano, é que a mesa de negociação abriria a possibilidade de acontecer tudo o que está acontecendo já no dia de hoje e muito mais. Os descontos da Estácio, os descontos de outras escolas. O fato de nós estarmos discutindo o projeto traz, né, uma preocupação geral com o tema, tanto das escolas, quanto do corpo docente e principalmente dos pais de alunos. Quanto a isso, eu não tenho dúvida nenhuma. E a nossa preocupação fundamental é, manter o emprego dos professores e também do corpo de funcionários que tem cada escola. Manter essas escolas abertas, neste momento, com aulas, muitas delas virtuais, mas, posteriormente, a crise econômica que nós vamos viver, que vai começar com uma grande recessão e depois vai se aprofundar por uma depressão, que essas escolas possam continuar funcionando e não sejam fechadas. Essa é a minha preocupação. Agora, discutir o tema, ter ganhos laterais, eu acho tudo fantástico. Mas, volto a dizer, o caminho democrático e melhor que existe sempre foi e será mesa de negociação. Obrigado, terminei minha declaração. Para declarar. Presidente Márcio Pacheco, declaração de voto rápido. Deputado, eu vou pedir ao deputado Jorge Felipe Neto que mute o seu microfone, porque está tendo um vento aí que está saindo no microfone. Para declaração, senhor presidente. Deputado Carlos Mink, Vossa Excelência está sumindo na imagem. Ah, tá bom, vou voltar Agora aqui. Agora melhorou. Não estava dando para ver declaração. Vossa Excelência. Posso declarar? Carlos Mink. Senhor presidente, primeiro eu quero lembrar que a gente tem uma tradição na CCJ, mesmo oralmente, quando tem um voto do relator e um voto divergente, pode haver um terceiro voto, mesmo que não seja escrito. Quantas vezes não aconteceu isso na CCJ? A presidência põe para votar. Temos 3 votos, o do relator, o voto divergente e um terceiro voto. Na verdade, eu dei um voto que era com o relator e acrescentei outras emendas. Seria um terceiro voto. Entendi que o voto da deputada Mônica Francisco seria também nesse sentido. Para não criar mais perturbação, como a discussão era constitucionalidade ou não, na verdade, acabou sendo 5-2, eu não contestei isso. Mas o que eu quero deixar bem claro, que há uma tradição, sim, na CCJ, de votos orais, um terceiro voto. Então, na verdade, entendo que o meu voto e o da Mônica Francisco foram com as emendas do relator e com outras emendas garantindo o emprego dos professores e garantindo que esse desconto incidiria sobre aqueles que não completassem a carga horária completa. Então, eu quero deixar isso claro. Se o deputado Jorge Felipe Neto acrescentar, independente de ter plenário, ter audiência, ter emenda, tudo isso vai acontecer. Mas se o deputado Jorge Felipe Neto já puder incorporar alguns desses pontos no voto vencedor, será ótimo, porque na realidade o voto meu e da Mônica teria sido, na verdade, 3-2, mas tanto eu com a Mônica quanto os outros 3 seriam pela constitucionalidade com emendas. Então, na verdade, venceu com 5 pela constitucionalidade com emendas. Mas o nosso voto acrescentável, quero deixar isso muito claro,
acrescentava às emendas do relator algumas emendas apresentadas pelo Quinoploc, que eu mencionei, até fiz uma brincadeira sobre isso, e aquelas, sobretudo, que garantem o emprego dos professores e o desconto incidido sobre aqueles que não conseguem completar a carga horária no mesmo período. É a minha declaração de voto. Eu tenho o direito de fazer a minha declaração. Deputado Carlos Mink tem razão. A CCJ já se comportou dessa maneira, acolhendo votos orais divergentes do relator e de um outro voto divergente. Então, o deputado Carlos Mink faz o registro, só que eu quero pedir a Vossa Excelência, como os votos, tanto Vossa Excelência como da deputada Mônica, o texto, de fato, deveria ser entregue ao deputado Jorge Felipe Neto, queria solicitar a Vossa Excelência, que já fez o registro na declaração de voto, que considere o relator original, deputado Jorge Felipe, o voto divergente do deputado Luiz Paulo, e essas emendas, Vossa Excelência, junto à deputada Mônica, apresentariam em plenário. Ok. Quero solicitar se Vossa Excelência concorda, mas ficou consignado. Concorda, Mônica? Vossa Excelência tem razão. Sim, claro. Mas, presidente, será incorporado ao parecer, presidente. Maravilha. Jorge Felipe Neto é meu herói. Meu herói. Dá um beijo no seu cachorrinho. Dá um beijo no seu cachorrinho. Você é meu herói. Ele está te mandando o ano. Nada obstacular. 5 votos a 2. Está encerrado. Então, Questão de ordem, presidente. É só deputada uma Mônica. gentileza. Deputada Mônica. Não vou me alongar uma dúvida. Deputado Jorge Felipe, só precisa que a gente reenvie a redação para que anexe aí ao seu... Não, ele já captou. Ele já captou tudo. Uma já está incorporada ao parecer, que é a questão da suspensão. A outra é o adimplente, que recebe o desconto, e a outra é o emprego. Então tem duas que eu tenho que adicionar. Pronto. E a mesa de negociação. Fechou. Eu estou reivindicando também com a coautoria do deputado Valdec Carneiro. Só que essa proposta da mesa aí muda muito o artigo 1º. Essa foi essa proposta. Isso não parecer do Jorge Felipe. A mesa de negociação não é inerente, deputados, à própria atividade parlamentar? Como fazer isso ao longo do processo? Ok. Um compromisso do presidente. Ok. Então, deputado Alexandre... Jorge Felipe, acrescenta um artigo mencionando a mesa de negociação, não atrapalha nada o seu relatório. Não condiciona, acrescenta mesa de negociação, você incorpora uma sugestão boa do Luiz Paulo. Tá bom. Beleza, Mink, obrigado. Beleza. Isso, deputado Alexandre Quinoploc, encerramos essa... Vamos para o próximo da pauta. Obrigado, presidente. Bom, fazer aqui minha breve declaração de voto. Eu tinha, como eu disse anteriormente, tinha preparado aqui um voto em separado. Irei apresentar as emendas modificativas em plenário, tendo em vista que acho que pode aperfeiçoar o projeto. E mais ainda, eu discordo da questão do escalonamento, porque o escalonamento não reflete a realidade. Vou dar um exemplo. Você pega um colégio como o The British School, na Urca, ele tem 300, 400 alunos, que pagam uma fortuna. E a inadimplência dele é muito baixa. Em contrapartida, você tem, por exemplo, o grupo GPI, que é maior, mas está em processo falimentar, que tem mais de 2.000 alunos e uma inadimplência muito alta. E tirar 30% daquele que paga ali os adimplentes, representa o fechamento de fato da instituição. Então, o escalonamento não condiz, eu entendi, acho que a emenda foi bem intencionada do relator Jorge Felipe Neto, só que não condiz com a realidade dos grupos de ensino. Então, com relação a isso, eu vou mantive o voto ali acompanhando o voto divergente do deputado Luiz Paulo para tentar dar corpo a essa divergência e vou apresentar essas emendas a posteriori no plenário. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Alexandre Quinoploc. Encerrada a discussão, votamos 5-2, está aprovado. O próximo da pauta é o 115.
deputado André Ciliano está trazendo algumas informações de unidades de ensino que já estão fazendo contato, concedendo descontos. Então, agora vamos aqui, ainda deputado Jorge Felipe Neto, relatoria deputado Jorge Felipe Neto, 115 da pauta, projeto de lei 2086-2020, deputado Luiz Paulo, parecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. 126 da pauta, projeto de lei 2171-2020, deputado Anderson Alexandre, o parecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. Deputado relator, deputado Luiz Paulo, 149 da pauta. 149. 149. Sou eu que leio, senhor? Não, eu continuo aqui lendo. Projeto de lei, relator deputado Luiz Paulo. Projeto de lei número 2133 de 2020. Em discussão. Emenda supressiva. Emenda supressiva. Suprima-se o inciso 4º do artigo 2º. Eu só queria lembrar, pela presidente, que o deputado Jorge Felipe Neto, quando eu relatei, tive cuidado de telefonar para ele, que havia um outro projeto anterior a ele. Eu quero fazer essa Era ressalva. dele mesmo para ele retirar o projeto para a gente aprovar esse que é muito melhor e mais completo. Só observando para não esquecer de retirar o outro projeto, que é dele. Presidente. Deputado Jorge Felipe, com a palavra. Não, só para justamente relembrar esse acordo que fiz com o deputado Luiz Paulo, eu vou retirar um projeto meu de 2015 que trata de tema idêntico, só que essa proposta que a gente está votando hoje é muito mais bem acabada. Então fica aí o compromisso, já pedi para a assessoria, tá bom? Para arquivar. Vai arquivar. Então, esse projeto... O deputado Luiz Paulo tinha dois votos. Um pela anexação de um projeto que já era meu, de 2015, e outro pela legalidade deste projeto que estamos votando hoje. Então, o acordo é retirar o anterior para não gerar anexação, entendeu, presidente? Ok. Só isso. Resolvido. Então, Vossa Excelência vai retirar o outro e mantém esse parecer para legalidade com emenda. Em discussão, em votação, aprovado. 152 da pauta. Projeto de lei número 2153 de 2020, dos deputados Renata Souza e Flávio Serafini. O parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Quem é o relator? Em discussão. O relator é o deputado Luiz Paulo. O relator é o deputado Luiz Paulo. O projeto, deixa eu só explicar. Deputado Luiz Paulo. Dispõe sobre o acolhimento da população em situação de rua e vulnerabilidade social, bem como demais providências de saúde no enfrentamento com a pandemia. E as emendas que eu fiz foram só para tirar qualquer vício de incondicionalidade. E a primeira delas, no artigo 1º, é autorizar o governo do Estado a criar esses novos centros de acolhimento, porque a gente não pode determinar porque ele o faça. Então, era para cortar vícios de inconstitucionalidade. Então, produzir nessa linha diversas emendas e também algumas no sentido de aprimorar a redação do projeto. Então, meu voto foi pela constitucionalidade com emendas. No artigo 1º, incluí só a palavra autorizar. No parágrafo 1º, em vez de deverão, poderão. No parágrafo 2º, incluía também autorizar. No 3º, em vez de deverão, poderão. No 4º, em vez de deverão, poderão. No parágrafo 1º do artigo 2º, em vez de deverão, poderão. No artigo 3º, em vez de mantive o deverão, porque não é obrigatório. Então, na verdade, foi só questão de vencer a inconstitucionalidade, mantive a essência inteira do projeto. Guarda com a mente, né?
É o voto, senhor presidente. É o voto. Deputado Jorge Felipe Neto, deputado Luiz Paulo, eu acabei de receber uma mensagem aqui e eu preciso consultar se há ou não um projeto muito semelhante do deputado Dionísio Lins. Eu realmente acabei de receber a informação. É anterior ou posterior? Eu não achei. Segundo a informação aqui da assessoria, é anterior. Então manda dizer qual é a assessoria. Eu queria remeter novamente à assessoria, deputado Jorge Felipe Neto, chamar os trabalhos na ordem. 2015? Pois é, eu vou pedir a Vossa Excelência o seguinte: como eu acabei de receber a mensagem nesse exato minuto do deputado Dionísio Lins e da assessoria, pedir a Vossa Excelência, eu chamo os trabalhos à ordem, e verifico se retiro temporariamente da pauta até o final para verificar se há ou não um outro projeto semelhante, ok? Vamos ao próximo parecer. Então está sobrestado aqui o 149 da pauta, 2133 de 2020, aguardando o posicionamento da assessoria se há ou não um outro projeto do deputado Dionísio Lins. É só dizer o ano. Já estão pesquisando aqui. Próximo da pauta, 152. É você que está relatando, mano. Você que está lendo. 152 é do deputado, esse aqui já foi. Esse é o do que você estava falando agora, Luiz Paulo. Sobre a emenda. Eu chamei os trabalhos à ordem por causa do 149, sobre a relatoria do deputado Jorge Felipe Neto. Mas sobre esse 152... Oi? Olha só. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Olha só. É desnecessário. Eu vou lá no 149. Eu pensei que o senhor estava falando do meu relato. O senhor está falando do deputado Dionísio Lins e do projeto do Jorge Felipe Neto. Não preciso nem ler. É o seguinte: o deputado, a União, o Congresso Nacional, fez a lei que define a profissão de taxista. Profissão de taxista. O deputado Dionísio Lins regulamentou a lei do taxista, a profissão do taxista no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Regulamentou a lei federal. Quando eu fiz a emenda supressiva no projeto do deputado Jorge Felipe, porque exatamente o que eu suprimi contrariava a lei federal e contrariava a lei do deputado Dionísio Lins, que dizia que taxista tem que ter taxímetro. E a emenda do deputado Jorge Felipe Neto abria a possibilidade de que em municípios com menos de 50 mil habitantes não tivesse taxímetro. Então, a lei do deputado a lei do deputado Dionísio Lins, eu a li toda. No meu entendimento, o projeto do deputado Jorge Felipe Neto não está prejudicado, não. Ele está falando de outra coisa. Ele está falando do exercício do serviço de táxi intermunicipal. Ao contrário, ele está criando uma nova possibilidade que não contraria, no meu entendimento, nem a lei federal, nem a lei do deputado Dionísio Lins. Eu não estou com nenhuma dúvida nesse termo. Para mim, não há prejudicabilidade. Pode a assessoria ver, rever, etc., mas eu mantenho aqui o meu voto pela constitucionalidade com a emenda supressiva. Ok. Mantenho o voto. Avança. Vamos avançar. Então tá mantido, presidente? Está mantido. O projeto de lei que o deputado Luiz Paulo acaba de relatar é o projeto de lei 4293/2018.
do deputado Dionísio Lins e do deputado Paulo Ramos. Na verdade, o deputado Jorge Felipe Neto tem um projeto, teria um projeto de 2015, portanto o seu seria ainda anterior a esse. Se tivesse que fazer... Então está resolvido o problema. Está resolvido o problema. Vamos avançar. Vossa Excelência ainda é anterior ao dele. O 152, eu quero... Peço desculpa, eu quero retomar a votação do 152. O deputado Luiz Paulo está fazendo uma análise das emendas, é isso? O projeto de lei 2153 da deputada Renata Souza. Eu dei o parecer pela constitucionalidade com emendas. Concluindo para o substitutivo. Substitutivo, botando a palavra autorizo, e tudo que era deverão eu troquei para poderão. Só isso, não mexi para nada. Então, em discussão, em votação, aprovado. 154. 154. Projeto de lei 2175/2020. Deputado Valder Carneiro e Flávio Serafim. Parecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. Relator, deputado Marcos Lemos. 159 da pauta. Projeto de lei número 2014 de 2020. Deputado Márcio Pacheco. Parecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. Projeto de lei número 161 da pauta. Projeto de lei número 2030 de 2020, deputado Jorge Felipe Neto. Parecer pela constitucionalidade com emenda. Em discussão... Para discutir, presidente. Em discussão, deputado Jorge Felipe Neto. Eu quero dizer que, primeiro de tudo, eu tenho muito respeito, muita consideração ao deputado Max Lemos, então esse é um voto doído de dar, vou ousar divergir, mas é por uma boa causa. A emenda que o deputado Max coloca, quer dizer que eu te amo, hein, Max? Não fica melindrado, não. Mas ele bota assim: a prorrogação de validade dos documentos de que trata esta lei será condicionada à promulgação de ato normativo próprio, seja decreto do Poder Executivo ou lei ordinária de iniciativa concorrente para os 92 municípios. O que ocorre é que você acaba inviabilizando os efeitos da própria lei, né? E o que acontece é o seguinte: muitos órgãos ainda não regulamentaram. Está uma situação ruim nesse momento. Como é que vai fazer para prorrogar a vistoria? Como é que vai fazer para prorrogar certas certidões? E por aí vai. Então, esse projeto de lei é justamente para que todas as autorizações no âmbito do Estado do Rio de Janeiro sejam prorrogadas no tempo até o final do decreto da Covid, né, de 16 de março de 2020. Ou seja, enquanto perdurarem os efeitos do decreto, estão automaticamente validadas as autorizações que, à época, estivessem válidas. Entende? Então, assim, eu vou fazer um voto pela constitucionalidade sem emenda para garantir a efetividade da lei com autorização do nobre relator. Depois dessa declaração de amor do nobre Jorginho, que é assim que o Mick chama ele... Deputado Max, ele apresentou um voto divergente, o relator, um outro voto. Pois é, ele fez uma declaração de amor para que eu tirasse a emenda. Ele tem que pesar a questão do princípio federativo. Não pode prorrogar a vigência de uma norma de um outro ente federativo. Eu tenho essas questões também. Entendeu? Então, a gente pode fazer, então, a solução intermediária? Vai ter um terceiro voto. Vamos aguardar o terceiro voto. Não, deixa. Vamos com... Presidente, deixa eu só ouvir o deputado Jorge. A gente prorrogaria automaticamente o que fosse do âmbito do Estado do Rio de Janeiro, né, o que fosse do governo do Estado,
Sim. e autoriza os 92 municípios a fazerem o mesmo por ato normativo próprio. A gente já dá arcabouço sem ter que passar, eventualmente, pelas câmaras de vereadores. Né? Ficou lindo agora. Agora eu senti Agora que ficou. Lacrou. Obrigado, Márcio. O que o amor não resolve? Presidente Márcio Pacheco, o que o amor não resolve? É uma beleza. Tá vendo? Deputado Max, É o lindo. Amor é lindo. Uma adaptação do deputado Jorge Felipe. Esse é o meu voto. Okay. Obrigado. Então, acolhido, não há um segundo voto, vale o voto de constitucionalidade com emenda, proposta aí, um texto, pedir ao deputado Jorge Felipe Neto que mandasse para o deputado Max, relator, o texto proposto, ok? Maravilha. Olha só. Deputado Luiz Paulo. Eu entendo que o melhor voto seria o da constitucionalidade. Porque se a gente depender da lei ser convalidada nos 92 municípios, ela vai valer daqui a 100 anos. Então, já que se decidiram, eu peço tanto ao deputado Márcio e ao Jorge Felipe que pensem nisso. Isso aí. Ok. Então, Bom, aí eu pergunto ao relator, vamos acatar uma solução calamitosa, urgente? A gente vota pela constitucionalidade calamitosa. A minha opinião é que o voto ficou bom com a sua colaboração, Jorge. Eu também fui acho. conservador agora. Então tá bom. Deputado acolhido, voto constitucionalidade com emenda. Em discussão, em votação, Teve, aprovado. presidente, teve, Deputado Alexandre Knoploch. teve algum voto pela constitucionalidade sem emendas? Não. Teria o meu, mas eu não divergi. A não ser que o deputado... É isso que eu ia dizer. A não ser que o deputado Luiz Paulo mantenha o voto da constitucionalidade. Eu vou dar o meu voto pela constitucionalidade sem emendas. E eu vou seguir o deputado Knoploch. 2 votos. Bom, já agora eu sigo também. Eu acompanho o Knoploch e o Luiz Paulo. Nossa, bem. 2, 3 votos. Deputada Mônica. Não, 4. 4. Deputado Márcio, eu quero passar o voto para o deputado Valdec. A gente fez um acordo de 2 suplentes fraternos para que daqui para frente ele faça a declaração de voto. A gente já está aqui em unidade. Ok, então deputado... Se todos concordam, deputado Valdec. O amor é belo. Deputado Valdec. Não é só aí não, tá, Jorge Felipe Neto e Max Lemos? Deputado Quero dizer Valdec. que a gente também te ama, Mônica. Valdec, você... Então temos 2 votos. Pela constitucionalidade, deputado Knoploch, acompanhado pelo deputado Luiz Paulo Carlos Mink, e o relator, deputado Max, com constitucionalidade com emenda. Então, entendendo a ponderação feita pelo deputado Jorge Felipe Neto, eu acho que eu vou fazer o voto acompanhando a manifestação do deputado Knoploch. Com todo respeito ao voto do Max. 2, 3, 4 votos a 2, eu acompanho o relator. 4 votos a 3. 5. 5. Não, 5 não, 6-1, então. Não é 6-1. Não. O seu voto é sem emenda. Você tá me tirando o voto, pô. Como é que eu vou verdade. votar contra a minha proposta? Exatamente. Então, 5 votos a 2. Isso. Eu ia acompanhar o relator. Acompanho o relator. Eu quero constar que o meu voto, presidente, relator do vencido. Presidente, eu quero constar que meu voto é pela constitucionalidade calamitosa. Deputado, É outro deputado voto. Alexandre Knoploch, relator designado, relator do vencido. 5 votos a 2, vence o deputado, voto pela constitucionalidade sem emenda. 162 da pauta. Projeto de lei número 2043, 2020, deputado Luiz Paulo. Parecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. Muito bem. Vencida a pauta das prioridades, temos agora uma questão aqui para uma proposta.
Em tese, encerramos as prioridades e como nós avançamos muito na discussão do projeto das escolas, eu queria fazer uma proposta de nós suspendermos a sessão da CCJ e não encerrarmos a sessão. Suspendermos, para não haver a necessidade de uma nova publicação. Esse é o primeiro ponto. Então, suspende a sessão da CCJ. E por que eu estou dizendo isso? Eu conversando aqui com a assessoria, tanto com a Juliana como com a Milena, nós podemos voltar a fazer a proposta de organizarmos a pauta em blocos. Agora dá para fazer. Em blocos e não pelos pareceristas. Em bloco por tema. Constitucionalidade, anexação, prejudicabilidade, nós temos tempo para fazer. Porque já resolvemos a sessão... É uma questão, não é por tema. É em bloco por tipo de voto. Por tipo de voto. Por tipo. Tipo de parecer. Então eu quero fazer um encaminhamento. Esse eu refaço a fala. O tipo de parecer. Então, nós suspenderíamos a sessão agora, porque nós já conseguimos vencer as pautas de terça, quarta e quinta, com tranquilidade. Votamos 21 PLs. Temos a pauta de terça, quarta e quinta com tranquilidade. Voltaríamos na segunda que vem. Eu mantenho a mesma estrutura montada, peço ao presidente siciliano para nos autorizar a pauta na próxima segunda-feira, no mesmo horário, como uma sessão extraordinária. Posso sugerir, senhor? Claro, é só terminar. E aí não teríamos uma nova pauta publicada, apenas retomaríamos, como ela está suspensa, ela volta, e aí sim, com temas, conforme o deputado Luiz Paulo sugeriu, em vez de votarmos pelos pareceristas, votaríamos pelos temas. Essa é a sugestão, e aí está aberta para o debate. Deputado Luiz Paulo. Eu acato toda a sua proposta e acho que o caminho mesmo é agrupar por tipo de parecer. Constitucionalidade, juridicidade, anexação, junto com prejudicabilidade e inconstitucionalidade e constitucionalidade com emenda. Esses são os tipos de voto. Bom, suspender a sessão também perfeito. Agora, deputado Márcio Pacheco, nós temos que votar 184 projetos. Estamos todos em regime de urgência. Votamos hoje aproximadamente 20. Faltam 164. E aí que vem a sugestão, deputado Márcio Pacheco. Eu acho que a gente podia fazer sessões na sexta de tarde e na segunda tarde, senão a gente não vai acabar de vencer isso nunca. Fazia sexta 15 horas e segunda 15 horas. E mantínhamos esse ritmo até acabar os 164. Falta muito projeto pela frente, porque senão os deputados que são autores desses 164 não vão conseguir, nem no final do coronavírus, estar com esses projetos em pauta. Então essa era a minha sugestão, já que é os únicos 2 dias que não tem votação, segunda e sexta. Pode ser. Então, eu queria submeter a Vossa Excelência, submeter também aos senhores deputados. Então, deputado Max. Eu queria fazer uma sugestão, me parece, pelo menos para mim que fazermos essas reuniões pela manhã é muito melhor. Também topo. Pela manhã. Concordo. Sabe por quê? 10 horas da manhã, nós vamos até 13 horas, né, que é a hora do almoço. Vamos fazer 3 horas de... Hoje nós estamos fazendo quase 4 horas. Mas eu acho que fizéssemos de manhã, a cabeça está mais fria, estamos menos cansados. Tem acho que a questão também de o dia rende, né, para da tarde para outras atividades que nós temos, apesar dessa questão do vírus. Então eu queria deixar uma sugestão, muito na linha que o deputado Luiz Paulo falou, a gente fazer o esforço concentrado e matar esses projetos logo, mas eu gostaria de deixar a sugestão que fosse às 10 horas da manhã. Me parece menos cansativo, a gente está descansado e podemos produzir melhor. Apoiado, deputado. Deputado Mônica Francisco. Deputada,
Deputada, é porque geralmente eu não consigo aparecer por causa da Comissão de Saúde, né, que acontece no mesmo horário da CCJ, mas é um prazer participar, poder estar participando remotamente dessa sessão. E da reunião da Comissão de Constituição e Justiça é fundamental. Mas eu quero fazer coro com Max, no sentido de reeditarmos a força-tarefa que fizemos em meados do ano passado. Né? Foi muito produtiva. Pela manhã, né, a gente consegue estar com a cabeça bem fresca, não que não estejamos agora, mas eu acho que a gente consegue produzir com uma agilidade maior. Então eu quero corroborar aí a fala do Max, no sentido de fazermos pela manhã, talvez parando para o almoço ou terminando às 13h30, para que possamos tocar aí outras agendas. Mas eu quero concordar aí com os colegas. Obrigado, deputada Mônica. Então a proposta é a seguinte, eu já solicitei aqui, a assessoria já confirmou, sexta-feira às 10 da manhã. É possível? É possível. É uma proposta. E aí eu tenho que ter a disponibilidade também da presidência e nos deixar a gente usar esse parado. Então, ele vai deixar às 10 horas da manhã. Todos concordam? André, Márcio. O amor está no ar. Ele vai deixar. Não, já está ok. Estou querendo confirmar com a presença de todos. Sexta às 10 da manhã. Márcio. Oi, deputado Alexandre. Eu concordo, só que quero lembrar que essa sala que Vossa Excelência está, hoje é residência oficial do André, porque ele foi expulso de casa por causa do Covid. Então tem que ver aí, senão não vai atrapalhar as atividades domésticas dele, né? Então, sexta-feira, 10 da manhã, teremos, então está suspensa... Márcio, vê a possibilidade de fazer sexta e segunda, Márcio? Não, é sexta e segunda, não ouviu, deputado. Segunda já estava confirmado. Eu estou propondo, acolhendo o que o Max está dizendo, segunda às 10 da manhã. Deputado Márcio Pacheco? Não, sexta e segunda. Sexta e segunda às 10 da manhã. Sexta e segunda às 10, combinado. Não é isso? Deputado Márcio Pacheco? Deputado Márcio? Durante o recesso parlamentar, nós fizemos uma sessão do tipo morte súbita. Fomos direto. Será que a gente não pode, na sexta-feira, fazer isso? Começar às 10 horas, pausar às 13, voltar às 30 ou 15, e os projetos todos na sexta? Será que é possível? Olha só, eu queria corroborar com o deputado Valdir. Eu acho, deputado, que deixa sexta e segunda às 10. Isso. Se for a diferença que você desejar, a gente sexta tenta o máximo possível. Eu acho que é quase pouco provável que a gente dê conta, num único dia, de 164 projetos para das divergências. Ok. Então, marcados sexta às 10 e segunda às 10. Sexta não tem hora de acabar. Não tem hora. E aí vamos conforme a disponibilidade. Lembrando que, como a sessão está suspensa, nós podemos trabalhar o horário sem nenhum problema. Não haverá nova publicação do edital. Okay. Apenas uma reorganização na forma de votação. Ok. Outro detalhe. Estamos todos confirmados mesmo. É muito importante dizer o seguinte, os pareceres já foram emitidos. Caso haja ainda a necessidade ou desejo de uma mudança de parecer, que sejam enviados até amanhã. Ok? E aí depois enrola para organizar a pauta nos temas até sexta-feira. Que a proposta de suspender hoje é para que a gente possa tentar voltar em bloco e na sexta-feira. Presidente? Então, ok, deputado Valdec? Oi. Não, eu entendi, está claro, o caminhamento está perfeito. Queria fazer uma pergunta que talvez o Alexandre Kloplock possa nos responder. Assim, a sessão está suspensa, mas feira 10 horas, nós vamos precisar de link para a reunião, Alexandre? Na verdade, vai ter que fechar essa reunião e vai ser criada uma outra reunião no Zoom. Exatamente. O novo link? Mesmo, não, outro link. Outro link. Outro link. Essa moda. Ok.
Então, vamos ver se 15 minutos antes, pelo menos, a gente recebe o novo link. É isso aí. Quando nós vamos, a partir de 9 horas, a mesma coisa. Nós vamos tentar pedir para a assessoria mandar um link para todos na sexta-feira pela manhã. Ok. Presidente, quero me despedir, que eu estou com compromisso. Saudar a Vossa Excelência. Sai de um cômodo e vai para o outro. Vou para a luta, meu irmão. Dia 5 vem aí, então o prazo está no limite. Tem que correr atrás do candidato. Deixa eu te dizer, agradecer aí o carinho de todos, parabenizar os deputados todos, mas especialmente o nosso presidente André Siciliano e Vossa Excelência, presidente Márcio Pacheco. Belíssimo trabalho, fiquei muito feliz, primeira vez que eu faço isso. Então estou super contente de ver o resultado que o parlamento está dando para o povo do Rio de Janeiro. Gente, boa noite, um beijo, obrigado. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos. Mais alguém? Deputado Luiz. Posso falar? Pode, Luiz. Presidente, eu também acho que a sessão remota de hoje foi de bastante êxito, até porque vivemos a primeira experiência. Uma experiência, volto a dizer, com todos nós sobrecarregados com um peso de 184 projetos de lei. E acho que com um debate importante, eu acho que a gente pode seguir nesse caminho, uma sessão suspensa, e mostrar a nossa capacidade de trabalho e de, muitas vezes, de conciliação. E, evidentemente, que, eventualmente, né, temos que disputar um voto, porque não há conciliação. Mas eu acho que houve um ganho. Queria parabenizar a Vossa Excelência, deputado Márcio Pacheco, pela comissão. Queria parabenizar o deputado Quinoplock pela colaboração que deu, para que a série não acontecesse. E a senhora Aline também ajudou muito. E aos senhoras, a deputada Mônica Francisco e aos senhores deputados, parabéns pela participação. Primeira sessão que funcionamos plenamente com 8 membros. Obrigado. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Valdec. Eu também, brevemente, primeiro registrar a importância desse esforço coletivo e institucional que a Assembleia vem fazendo sob a liderança do presidente André Siciliano para se manter em plena atividade, votando, discutindo, com comissões se reunindo. Isso é o nosso dever, é a nossa obrigação, mas é um esforço importante que merece ser registrado, em primeiro lugar, porque, como falamos, naquela reunião na sala do André, quando começamos a discutir as medidas, muitos de nós falamos que seria incompreensível se, diante de uma grande crise enfrentada pelo Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa fechasse as suas portas. Isso seria absolutamente inaceitável. Portanto, fazer esse registro. E eu queria também dizer que as dificuldades que todos estamos enfrentando para nos adaptar a essas sessões virtuais na CCJ, enfim, esse esforço que já temos feito, em muito ditado questão de Vossa Excelência, Márcio, pelo seu estilo, pela sua característica, capacidade de ouvir, de debater, de compreender, de ponderar. Eu quero deixar isso registrado, que isso nos ajuda muito na CCJ. E agora está comprovado, tanto presencialmente quanto virtualmente. Quero fazer esse registro. Dizer que o retorno do Quinoplock, que a decisão da bancada do PSL a gente não tem que opinar, mas foi importante nesse momento, pelo conteúdo dos debates, é claro, mas também por esse suporte técnico que ele está dando. O Quinoplock ajudou muito, tem ajudado a todos a nos linkar, a nos organizar aqui nesse mundo virtual. Agradecer a Quinoplock e a sua assessoria, e agradeço também ao conjunto da assessoria que trabalha na CCJ, né? Não só a Aline, permanente, a Aline também, é claro, mas o conjunto da assessoria da CCJ, que também faz um trabalho muito bacana, devotado, dedicado, enfim, no WhatsApp, nas redes, enfim. Então, queria fazer esse registro de maneira muito clara e, claro, o conjunto de deputados que estão se colocando à disposição aqui na CCJ. Obrigado, Valdec. Deputada Mônica. Primeiro, saudar também, fazendo coro com os colegas que me antecederam, a presidência de Vossa Excelência, a presença do nosso presidente deputado André Siciliano, dizer do prazer de poder participar dessa comissão,
prazer de estar presente, ainda que de forma remota, né, nessa reunião, que regularmente eu não posso acompanhar de forma presencial por conta da Comissão de Saúde, e que é acompanhada pelo nosso assessor jurídico, mas dizer da qualidade, da importância e da capacidade produtiva e de superar dificuldades e desafios como tem